começar a nossa aula hoje, né, de história, falando sobre o quê? Sobre as invasões, né? Então, pega o livro de vocês, nossas páginas 44 e 45, né? Então, nós vamos começar agora falando sobre as invasões, certo? Que é na página 44. Então, vamos falar aqui um pouco sobre as invasões. Então, eu vou ler aqui um pouco e vou explicar para vocês. As invasões. Outras nações europeias, né, como França, Inglaterra e Holanda, ela tinham interesse, né, nas riquezas que havia aqui no nosso território brasileiro, né? Como você sabe que o nosso país é bastante rico. Como não reconheciam, né, eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, né, eles exploravam facilmente nossas riquezas, assim como Portugal. Entretanto, Portugal pretendia tomar posse de todo o território da colônia. Então, Portugal, né, com a ambição, né, porque ele foi quem disse que descobriu o Brasil, né, encontrou por acaso, né, mas ele queria tomar conta de todo o território sozinho, né. E por causa disso, muitas lutas foram, né, travadas. Por quê? Porque Portugal queria ser o único dono do Brasil, né? Aí vamos ver com quem foi que ele travou, né, essas lutas. Então nós temos aí a primeira luta que foi com os franceses, que os franceses invadem o Brasil. Então a primeira foi a invasão dos franceses. Então vamos ler um pouco sobre a invasão dos franceses. Então, com a criação do governo geral, ficou difícil, né, para os franceses contrabandearem o pau-brasil. Aí fundaram colônias. Mesmo assim, eles resolveram criar suas colônias no Brasil. A primeira foi criada na Baía de Guanabara, né, em 1555, na ilha de Sergipe, e foi denominada França Antártica, hoje chamada de William Gaigon, em homenagem, né, ao chefe da esquadra francesa invasora Nicolas Durante de Villagaigon. Então, aí nós temos, né, a primeira invasão, que foi dos franceses, que ele invadiu aqui, né, na Baía de Guanabara, onde hoje é a ilha de Sergipe, certo? Então, eles fundaram primeiro ali, foi a França Antártida, né? Eles fundaram a França Antártida aqui no Brasil e deram o nome, né, de Vila Gaigon, em homenagem a Nicolas Vante de Vila Gaigon. Então, continuando, os franceses aliaram-se aos tamoios e fundaram o Forte Colingen. Foram expulsos do Rio de Janeiro em 1565, no governo de Menissar. Então aí os franceses eles se uniram com os índios tamoios, né, e fundaram um forte, né, que era o Forte de Colingen, que foram depois, né, eles foram expulsos do Rio de Janeiro em 1565, no governo de Mendes foi quando, né, Mendes conseguiu expulsar os franceses. O sobrinho do governador, Estácio de Sá, e as tropas portuguesas e o cacique, né, Araribóia, da tribo dos tamoios, ajudaram a expulsá-los, né? Então, eles se uniram aos tamoios, né, fundaram esse forte e depois conseguiram, né, juntamente com o sobrinho de Mendes Sá, expulsar os franceses aqui do Brasil. Então, depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil. Aí eles voltaram de novo. Aí que foi que eles fizeram? Fundaram a França Equinocial e construíram o Forte de São Luís em 8 de setembro de 1612. Desse forte surgiu a cidade de São Luís, né, que hoje é atual, né, estado do Maranhão. Hoje é a atual capital do estado do Maranhão, né? Então os franceses eles foram novamente expulsos, né, em 1615. Então depois de 3 anos, né, que eles estavam aqui, foram expulsos de novo. Mas desta vez pelas tropas portuguesas, chefiada por quem? Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moro. Então aí foi quando conseguiu expulsar definitivamente os franceses daqui do Brasil. Agora vamos ver aqui, né, sobre quem? Os holandeses que invadem o Brasil.
outros, né, estrangeiros que invadiram o Brasil. Então nós tivemos a invasão francesa e a invasão holandesa. Então vamos ler aqui um pouco sobre a invasão holandesa, que os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam junto com eles o açúcar que era produzido no Brasil para os países europeus. Então eles eram amigos, os portugueses com os holandeses. Vamos saber por que foi a rivalidade. A Holanda era encarregada de distribuir o açúcar para o mercado europeu através de suas embarcações. Mas, quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu, né, sem deixar alguém que assumisse o trono, o rei da Espanha, né, Felipe II, assumiu o poder. Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para quem? Para o domínio espanhol. Aí começou a guerra. Então, sentindo-se prejudicado, né, os holandeses aí resolveram o quê? Invadir o Brasil, pois eram inimigos dos espanhóis, que estavam aliados com o Brasil. Porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência. Então, para se vingar, os espanhóis proibiram os holandeses de explorar o quê? O açúcar que aqui estava no Brasil. Aí estava a guerra feita, né? Então, a invasão holandesa, primeiramente, ocorreu na Bahia, em 1624, onde os holandeses prenderam o governador Diogo de Mendonça Furtado e se apoderaram da cidade de Salvador, né? Olha aí, né? A população fugiu para o interior e o bispo Dom Marcos Teixeira, ajudado por senhores de engenho, né? Trabalhadores e escravos, organizaram a resistência a quem? Aos invasores. Então, no ano seguinte, duas esquadras, uma vinda de Portugal e outra da Espanha, expulsaram o quê? Os holandeses. 6 anos depois, eles invadiram novamente o Brasil. Aí voltaram de novo para o Brasil. E desta vez, o alvo foi Pernambuco, ó. Porque era uma capitania muito rica devido à produção do quê? Do açúcar. Então, os holandeses ocuparam Olinda e Recife. Então, o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior e lá fundou o Arraial do Bom Jesus. Né? Com a ajuda dos indígenas e escravos, conseguiu resistir ao quê? Aos holandeses. Mas um brasileiro chamado Domingos Fernandes Calabar resolveu passar para o lado dos holandeses. Eles conheciam muito bem a região e os ajudou, né, no ataque. No ataque. Assim, os holandeses conseguiram conquistar Pernambuco. Derrotado, né, por Matias de Albuquerque, ele foi obrigado a fugir para onde? Para Alagoas. Aí, continuando. Em 1637, Maurício de Nassau veio da Holanda para assumir o governo. Ele embelezou a cidade do Recife, deixou a cidade muito bonita, né? Construiu palácio, fontes e canais, né? Trouxe pintores, cientistas e artistas e emprestou dinheiro para os senhores de engenho aumentar a produção do açúcar. Então, esse Maurício de Nassau, ele trouxe bastante benefício, né, aqui para a cidade do Recife. Então, em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol, assinado em seguida um tratado de paz com a Holanda. Em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau de volta ao seu país. E com a partida de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucanos pagassem suas dívidas. Dívidas que, com as construções que Maurício de Nassau fez, então teve o quê? Que pagar tudo que ele construiu. Então, revoltados, eles resolveram recomeçar a luta pela expulsão do quem? Dos holandeses de Pernambuco. Então, quer dizer que aí, com os benefícios que Maurício Nassau fez, né, para Pernambuco, na cidade de Recife, aí o rei chegou, mandou chamar ele de volta. Aí aqui ficou, aí quem ficou teve que pagar tudo que Maurício Nassau construiu. Então, a luta dos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Ela durou 10 anos. Muitas batalhas ocorreram até que, finalmente, em 1654, na Batalha de Guararapes, os holandeses foram derrotados.
Quando os holandeses voltaram, né, eles levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram o quê? A produção do açúcar nas Antilhas, né, para vendê-lo o quê? Na Europa. Então, ele aproveitando, né, o momento de guerra, de luta, a gente fez o quê? Pegou, né, umas mudas, né, como eles estavam lá brigando, aí que foi que ele fez de esperteza, né? Chegou, voltou para a cidade dele, levando o quê? Uma muda, né, da cana-de-açúcar e deu início o quê? A produção do açúcar, né, da cana-de-açúcar na Europa, certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, né, dessas invasões aí, né, saber um pouco sobre esses invasores que invadiram o Brasil, né, descontente com Portugal, que queria tomar conta de tudo, né, queria ser o mandante, né, certo, pessoal? Então, leia o texto direitinho, discuta com os pais de vocês, certo? Que, né, a história é muito bonita do Brasil, né? Das lutas todas que ele teve aqui para poder se libertar desses invasores, né? Para conseguir o que hoje nós temos. Que ainda assim a gente ainda está em luta ainda, né? Ainda estamos em batalhas. Mas é isso mesmo. Então, agora eu quero que vocês respondam, né, as atividades das páginas 46 e 47. Certo, pessoal? Até mais, viu?